Fiquemos em pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Mais uma noite, mais um privilégio que Ele está nos concedendo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos agora pelo privilégio, pela oportunidade concedida de estarmos aqui na noite deste dia para te adorarmos na beleza da tua santidade. Agora, abençoa-nos, ó Deus, em tudo que nós vamos fazer. Guarda cada um dos teus filhos que já chegaram, outros ainda virão, traga-o em paz, se conosco. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o hino 210, fala, Senhor, 210. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Oh, bendito teu nome eterno, e tu falas a quem escutou, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, e conservo as palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Oh, bendito teu nome eterno, e tu falas a quem escutou, de saúde, repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, e eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Oh, bendito teu nome eterno, e tu falas a quem escutou, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eterna. Irmãos, louvemos ao Senhor com o hino 298. A fonte, servos de Jesus.
Meus amados, graças a Deus, nós estamos na presença do Senhor. É um privilégio que Deus nos concede, porque congregar faz parte da vida devocional do crente. Salvo exceções, uma delas é as circunstâncias que estamos atravessando, em que estamos com dificuldade de congregar, né? Mas, tirando essas exceções, alguma enfermidade, alguma coisa assim, fora da normalidade, todo crente deve amar a sua congregação, onde Deus o chamou, onde Deus o colocou. Por quê? Porque congregando que nós vamos, através do nosso relacionamento cristão, congregando que nós vamos sendo aperfeiçoados em relação aos nossos sentimentos em relação ao crente. O amor, o perdão, a ajuda mútua, tudo isso aí, isso vai sendo desenvolvido através do nosso relacionamento. Na igreja primitiva, diz que eles se reuniam em casa, claro, por causa da perseguição. E Jesus, ele enfatizou o amor, né? Ele até disse assim que a credencial, o sinal perante o mundo de que nós seríamos seus seguidores era no fato do amor, né? Nisto, disse Jesus, nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é se tiver cartão de membro, tiver de paletó e gravata, não, é pelo amor, entendeu? E a Bíblia diz assim que não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Por quê? Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido a verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas sim uma expectativa horrenda de um ardor que há de consumir os adversários. Ele está falando ali do abandono da congregação. É claro que uma vez ou outra você vai fazer uma visita, né? É até natural isto, né? Mas nós devemos priorizar onde congregamos. Então eu vou dar um conselho para você, como pastor, à luz das Escrituras. Porque mesmo sendo pastor, se eu der um conselho aqui à luz do que muita gente pensa, não vai te ajudar em nada. Sempre congregue. Entendeu? Seja um crente que congregue. Tem um termo que a gente usa muito, é crente domingueiro. É aquele que só vem no domingo. É claro, dependendo do seu trabalho, até do estudo, há irmãos que só podem vir no domingo. Mas esse termo domingueiro usado, é uma linguagem nossa essa, é para aquele que não, ele só vem no domingo. Falaram para ele que no domingo é o único dia para congregar. E é bom que você saiba que o domingo não é dia do Senhor. Lugar nenhum da Bíblia está escrito isso. É que o domingo, por ser um dia normalmente de descanso, nós usamos mais para as coisas de Deus. Mas devemos servir a Deus todos os dias. Esse negócio de domingo, dia do Senhor, é raiz católica. A Igreja Católica é que inventou isso. E nem o sábado também. Isso é coisa de adventista. À luz da Bíblia, crente é todo dia. Você não almoça todo dia? Não é verdade?
Você não vai trabalhar todo dia? E por quê? Para adorar a Deus. Você entende? Então tem muito erro, muita coisa fora da Bíblia, que teve alguém que, sei lá como é que chegou esse pensamento na cabeça dele, até sei, né? E aí isso se espalha e fica esses crentes domingueiros, não sabe o que está acontecendo na congregação, fica alheio. Quer dizer, que comunhão é essa, né? Que irmandade mais estranha é essa aí? Você entende? E outra coisa, alguém já disse que quem não é visto não é lembrado. Entendeu? Então, se o crente, ele é turista, ele vem de vez em quando, ninguém vai lembrar dele mesmo. E até com razão, ele vem de vez em quando, não tem o que reclamar. Mas independente de tudo isto, ame congregar, porque é o momento que a gente se reúne, você vê o teu irmão em Cristo, né? Enfim, é uma bênção o congregar. Essa pandemia levou muitos irmãos, né? Oxalá todos eles congregassem, né? Porque já pensou? Você nunca congrega. Quando você lembra que você é crente, tem que congregar, você está no hospital, e com uma doença como essa aí. Então, meu amigo, vamos valorizar o que Deus nos concedeu. Amém, irmãos? Seu conselho que você não vai ouvir em qualquer canto, porque em qualquer canto não se diz isso, mas é um conselho para mim e para você, tá certo? Então, só falta em último caso, né? Eu participei de uma reunião de dirigentes essa semana e o pastor comentava que um pastor setorial, que é cada um no seu grupo, né? Então, um pastor setorial, a conversa dele é a respeito dos obreiros, dos setores. E ele dizia que muitos dirigentes, eles estão entregando as congregações porque está muito difícil, a pandemia, alguns irmãos não aparecem mais, né? E um deles disse que há obreiro que faz 1 ano que não vai na congregação. Obreiro, né? Quer dizer, qual é a firmeza que esses crentes têm? Qual é a raiz que esses crentes têm? Você entende? Então essa pandemia aí, ela, além de tudo, ela é muito reveladora. Muito reveladora. Então eu louvo a Deus pela tua vida, porque você tem estado comigo, né? Nas nossas lives aí, de repente, viramos artistas e telespectadores. Estamos juntos, Deus tem nos guardado, né? Hoje morreu mais um na sede da Lapa. Está morrendo muita gente, irmão, né? Tá no geral aí, tá mesmo. E então Deus tem nos guardado aqui, porque Deus é bom. Você pode glorificar o nome do Senhor? Não que morrer para o crente seja uma desgraça, né? Morrer para o crente é uma bênção. Quem tem que ter medo da morte é quem não é crente. Esse tem que ter medo mesmo. Mas como é que ele vai ter medo? Ele já tem um medo que é natural, né? Mas seria bom que ele temesse o que vem depois, que é o inferno, né? Mas como ele vai temer o inferno com o evangelho, o água com açúcar que nós pregamos? E até com o estilo de vida que a gente vive. Entendeu? Então, a igreja de Jesus, nós temos uma responsabilidade tão grande que quando a gente para pensar, é para ter medo, viu? Entendeu? O nosso modo vivendi, ele deve ser de tal maneira que o mundo saiba que nós não somos daqui, que nós estamos passando por aqui, né? Então, congregar, amados, ele faz parte. E depois,
Onde é que nós encontraremos o melhor lugar depois do céu? É na igreja. Tem muitos irmãos que a família não é crente e a casa dele é um tumulto, né? Tem lares aí de cabeça para baixo, né? E ele vai encontrar paz aonde? Onde ele congrega. É o que deveria, né? Acontecer. Então aqui é o melhor lugar depois do céu para a gente, né? E a gente pode ser abençoado. Você vem aí com um problemão, Deus já resolveu, mas você não está nem sabendo. Aí durante o culto Deus fala: ó, eu já resolvi aquele problema. Aleluia! Eu fiquei desempregado um bom tempo e eu fui na lata, preocupado, e falei: fala comigo. Aí Deus falou lá e disse assim: eu já abri a porta. Isso aí foi numa sexta-feira e eu comecei a trabalhar na segunda-feira. Trabalhei mais pelo menos uns três anos e pouco. Então, amados, a igreja é lugar mesmo de bênção, de vitória, desde que você venha, claro, para adorar a Deus, né? Então você sempre venha, tá? Quando der uma vontade de não vir, venha mesmo sem vontade, porque Deus quer te abençoar e às vezes o inimigo quer desanimar você e você vai ficar dormindo em casa e você não recebe a bênção, né? Porque aqui Deus abençoa. E depois ainda está escrito assim, olha: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Às vezes, muitas esposas, elas até reclamam, né? Principalmente se o marido ele é um obreiro, né? Todo dia tem que estar na igreja, não sei o que e tal. Bem, aí tem que vigiar, né? Porque ter um marido crente em casa é uma bênção, viu, amados? Mas crente de verdade, né? Marido artificial, sendo crente, não dá, né? Não dá. Mas é uma bênção, viu? Porque o marido é o sacerdote do lar. Lembra que no Jardim do Éden, Deus não chamou, Deus não falou: Eva, onde você está? Ele falou: Adão. Deus procura quem ele colocou como líder no lar. Adão, onde é que você está? Você entende? Então, o marido crente, ele tem um peso muito grande para vencer, né? As dificuldades, as lutas. Então, você que está aqui, você que é um obreiro crente, né? Principalmente obreiro crente, fique atento aí, porque Deus quer abençoar a tua casa por você. Você pode glorificar o nome do Senhor? Eu acho que Deus tem uma coisa boa para nós nessa noite. Aleluia. Meus amados, nós oramos, vamos ouvir as irmãs louvando o nome do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos aproveitar que as irmãs estarão cantando e vamos adorar a Deus. Vamos adorando a Deus na beleza da sua santidade.
Vamos na nossa Bíblia, abra aí a tua Bíblia, no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 23, e os versículos 1 até o versículo número 7. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 1 até o versículo número 7. Todos acharam? E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Meus amados, nós vamos orar, vem vindo lá os pedidos de oração. Nós estamos na presença do Senhor. Nós temos aqui agradecimentos, temos agradecimentos aí também, amados, que também tem o irmão Wilson agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. A Priscila e Michele agradece a Deus que deu vitória no exame que ela fez lá de Covid, deu negativo. O Juliano ainda está de quarentena, mas ele está bem e agradece à igreja que tem orado. São esses dois agradecimentos, mais os que foram manifestos aí. E pedido de oração? Temos aí? Temos vários aqui, olha. Irmão João Pereira pede em seu favor. Aparecida Santos pela Sara, a neta, o esposo, a sogra e o sogro. O Ricardo e Patrícia pela família. O Efraim pede pela Sandra, está internada, entubada, Covid. Manglória por ela, pela família. Aparecida Murari, o Roseni pela família. A Roseni pelo Jonathan e a esposa. A Dijaci pela Dona Rosa, para Jesus confortar os corações pela morte de sua filha. Também pela doutora Jailda e o irmão Cícero Moura, pedindo aqui pela família. Meus amados, nós vamos orar. Depois da oração, o nosso irmão Celso já nos trará aqui uma porção da palavra do Senhor também. Aí depois a gente continua, tá? Vamos pedir aqui o nosso presbítero Sebastião, ele vai orar com a gente. Vamos orar. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos gratos, pois estamos em Tua presença mais esta noite,
Nos reunimos para glorificar o Teu nome pela Tua bondade e misericórdia sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos irmãos, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Também pedimos, meu Deus, em favor de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que foi solicitado nesta noite, que o Senhor entre com a Tua divina providência e abençoe, por extensão também, todos os seus familiares. Abençoa o Teu povo nesta noite. Nós somos gratos porque o Senhor está conosco e tem falado conosco e tem suprido as nossas necessidades. Então, por isso, nós te agradecemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos na presença do Senhor nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Abra a vossa Bíblia, irmãos, sem perca de tempo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 5. Lucas capítulo 5, versículo 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntando-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades, porém ele retirava-se para o deserto e ali orava. Amém. Glória a Deus. Os irmãos sabem, conhecem essa passagem de cor e salteado. Diz a história bíblica, que Jesus está ali fazendo a grande obra, uma daquelas cidades, ali na região da Galiléia, no mar da Galiléia, ou Lago de Genezaré. Os irmãos também conhecem a história, que na verdade seria um lago, não um mar, E diz a Bíblia que Jesus, ele vai caminhando, entra numa daquelas cidades. E aqui, irmãos, eu lendo esta passagem, eu achei interessante o que Jesus fez por nós, e eu quero aqui trazer algumas lições que Deus colocou no meu coração. Diz a Bíblia aqui no versículo 12, diz assim: E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Louvado seja Deus. Eu coloquei aqui, Deus colocou no meu coração o seguinte: a primeira coisa que aquele homem ele teve, Jesus lhe concedeu esperança. Ele creu em Jesus, ele já ouviu falar de Jesus. E aconteceu que quando Jesus ia a uma daquelas cidades, diz a Bíblia que o leproso ele se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Louvado seja o nome do Senhor. Para que os irmãos entendam um pouco da história, o leproso naquela época era alguém totalmente fora da sociedade. Louvado seja Deus. Aquela pessoa que não tinha mais esperança. Era aquela pessoa que era afastado pela sua enfermidade, pela sua lepra da cidade. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar dos milagres de Jesus. Oh, glória a Deus. Acendeu nele uma esperança. Aquele homem que já não tinha mais esperança, mas acendeu nele uma esperança. Ele sabia, através dos milagres que ele ouviu falar de Jesus, ele se aproxima do Senhor. Deus lhe concede a esperança de vida. Para alguém que já estava numa situação totalmente fora do contexto da humanidade. Mas Jesus lhe concede esperança.
Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus. Ele nos concedeu esperança quando nós estávamos mais sem esperança. Eu quero falar para os irmãos, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus àqueles que já nasceram em berço evangélico, mas nós que viemos lá de trás, sabíamos que não tínhamos mais esperança, ao nosso ver, mas Jesus nos concedeu esperança, Ele nos deu vida, glória a Deus. O crente tem vida, irmãos, a vida em Jesus, glória a Deus, vivemos para Ele. Um homem sem esperança, agora Jesus, ele ouve falar de Jesus, ele se prostra diante dele, porque Jesus lhe concedeu vida. Jesus me concedeu vida, Jesus te concedeu vida, e hoje nós glorificamos o nome dele. Hoje nós o exaltamos na beleza da tua santidade, porque ele nos deu vida, ele nos deu esperança, e a nossa esperança é essa, esperamos o Senhor. O pastor falou aqui hoje sobre o congregar, é uma bênção, irmãos. Eu louvo a Deus por isso. Domingo não deu para ir, eu tive um problema com o carro. Eu estava até pronto com a Sara, quando nós chegamos. Eu disse, Sara, como pode? Pleno domingo, a gente não está na igreja. Aí a Sara faz, fazer o quê, né? Mas enfim, graças a Deus deu para mim vir hoje. Mas sabe, irmãos, é o desejo de viver para o Senhor. Por quê? Porque outrora eu não tinha vida. Hoje eu tenho vida, e a minha vida é no Senhor. A minha vida é para Deus. Eu busco a Deus, eu vivo para Ele, porque eu sei que assim que eu fechar os meus olhos, eu estarei diante do Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos deu esperança, Ele nos deu vida. A situação desse homem era a mesma coisa. Ele não tinha mais esperança, mas ele ouviu falar de Jesus, e diz a Bíblia, que ele roga a Jesus e diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Glória a Deus, glória seja dada ao nome santo do Senhor. E Jesus também lhe concede, irmãos, a cura, a purificação. Jesus lhe concede um milagre, está aqui no versículo 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esta palavra age no meu coração. Que a Bíblia, ela é categórica, irmãos. A Bíblia, ela é em detalhes. Diz a Bíblia assim, ó. E ele, estendendo a mão, lhe tocou. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Porque o leproso naquela época, uma das coisas era não lhe tocar. Porque a lepra era uma doença que passava do contato. Oh, aleluia! Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que Jesus fez. Um homem afastado da sociedade, que não poderia ser tocado. Mas Jesus vai lá e toca nele, glória a Deus. Glória a Jesus, um homem sem esperança. Um homem que não tinha mais chance. E ele se prostrou. Talvez muitos esperavam, talvez até ele mesmo, nunca imaginou que Jesus iria até ele e ia lhe tocar pela sua doença, pela sua lepra. Mas Jesus quebra a barreira, vai até aquele homem, toca-lhe e concede a cura, concede a purificação, concede o milagre. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Jesus nos toca nessa noite. Nós sentimos o toque de Jesus quando entramos na sua casa, quando adoramos o seu nome. Jesus nos tocou com a sua graça maravilhosa, e hoje nós glorificamos o seu nome. Glória a Jesus. Diz a Bíblia, e estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero que você seja limpo, eu quero te purificar. Glória a Deus. Foi o que Jesus fez por nós. Nós também estávamos, meus irmãos, ali com a doença do pecado, a lepra do pecado. Mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, Ele toca em nós, Ele toca na nossa alma, nos lava, nos purifica e nos faz viver novamente na sua presença. Glória a Deus. Se você pode levantar a tua mão, glorifique a Deus e agradeça porque Jesus lhe tocou, porque Jesus lhe alcançou, porque Jesus lhe deu uma nova vida e uma vida no Senhor. Glória a Deus.
Diz a Bíblia, Jesus lhe tocou. Jesus vai até aquele homem e toca. Muitos dos senhores aqui, dependendo da situação, eu vou aqui abrir um parêntese. Isso é uma experiência minha. Isso há muito tempo, irmãos. Eu congregava no Pedroso mesmo, já faz tempo isso. E logo na época a gente podia se abraçar, né? Agora na pandemia não pode. E eu vi um certo rapaz, e quando eu encontrei ele, eu fiquei feliz, um irmão, né? Jovem ainda, estava começando na fé. E eu queria pegar na mão dele e dar a paz do Senhor. E eu senti que ele se esquivou de mim. Ele se envergonhou, talvez por ele estar no meio de um grupo de pessoas, acima do nível que ele poderia imaginar. E eu queria tocar na mão dele, mas ele se esquivou de mim. E aquilo eu fiquei triste, digo, meu Deus, eu encontro o irmão todo dia lá na igreja, e aqui ele não quis dar a paz do Senhor para mim, mas amém, glória a Deus. Mas aí no outro dia, eu encontrei um outro jovem. E eu estava passando na rua, quando ele me viu, irmão Celso, correu, me abraçou, deu a paz do Senhor. Aí Deus falou comigo, ele tinha prazer em tocar em mim, pegar na minha mão e dar a paz do Senhor. Jesus tem o prazer em tocar em nós. Jesus, ele tem prazer, talvez, em certo ambiente. As pessoas, às vezes, irmãos, aí fora, talvez não queiram nem tocar em nós, não queiramos nem se aproximar de nós. Mas saiba de uma coisa, Jesus se aproximou de nós, porque ele disse, não foi vós que vos escolheste, mas eu vos escolhi a vós, louvado seja Deus. Então Jesus tocou com amor, com alegria, e fez a cura, curou aquele homem. Eu não sei se você já passou por alguma situação, mas eu quero vos dizer nessa noite, Jesus te toca nessa noite, Jesus te cura nessa noite, com a sua mão santa, ele concede nessa noite a cura, ele concede a purificação no seu toque espiritual, nas nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que Jesus tocou naquele homem, e ele foi curado, glória a Deus. Jesus, ele fez questão de tocar naquele homem, para dizer para ele, que ainda há esperança, que ainda há mudança de vida, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, irmãos, a terceira coisa que eu aprendi aqui, que Jesus, ele reintegrou a sociedade. Versículo 14 diz assim, ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse-lhe, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. Ele precisaria ir até o sacerdote, os irmãos sabem da história, muitos irmãos conhecem, ele precisaria se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote dá ali o aval final, que ele estava purificado daquela lepra. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus restaurou ele à sociedade, assim como muitos de nós, Jesus nos restaurou. Muitos de nós, a sociedade já não tinha mais nenhum valor, já não tinha mais nenhuma esperança, mas Jesus, com a sua mão santa, com o seu toque purificador, ele nos trouxe a sua presença e nos restaurou a nossa vida diante dos homens e diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo possa falar mais no seu coração, mas glorifique a Deus, porque Jesus nos purificou da lepra do pecado, da lepra da imundícia, mas hoje nós glorificamos a Ele, porque Ele nos restaura e nos entrega novamente à sociedade, e nós glorificamos ao Senhor. E os irmãos sabem da história, Deus fez um grande milagre na vida desse moço, Jesus cura ele, louvado seja Deus. Mas diante de tudo isso, para encerrar, diz a Bíblia que Jesus disse para ele, olha, você apresenta o sacerdote, e diz a Bíblia que Jesus se afasta, e eu achei interessante essa parte. Diante de tudo isso, diz a Bíblia que o que foi escrito para o nosso bem foi escrito. Diante de todo esse negócio, Jesus se afastava e ia orar. Aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Diante de todos os milagres que Jesus operou, a oração é algo importante em nossa vida.
Glória a Deus. Jesus sempre tirava um tempo para orar. Jesus sempre tirava um tempo, apesar de todas as obras que ele fez. Jesus se afastava e ia orar. O nosso milagre está na oração. A nossa bênção está na oração. A nossa vida com Deus está na oração, buscando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Receba nessa noite o toque purificador de Jesus para esta enfermidade que você está enfrentando. Receba nessa noite a cura, o milagre, a purificação da tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Deus abençoe os irmãos. Meus amados, vamos ouvir o grupo, né? Os adolescentes e os jovens, e vamos contribuir para a obra do Senhor. Vamos aproveitar já. Nós vamos contribuir. Nós estamos na presença do Senhor. Lembrando que a contribuição hoje é o segundo domingo do mês. Ela é direcionada à obra missionária. Então, essa contribuição, tirando-se os dízimos, os demais serão canalizados, né, direcionados à obra missionária, tá? Maravilhoso Deus, abençoa agora. É o momento da contribuição. Dá-nos um coração generoso e aberto para contigo, para com a tua causa. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém.
Rapidinho aqui. Os irmãos sabem que houve uma flexibilizada, né? Houve uma flexibilidade maior da parte do governo. Então, na terça-feira, o nosso culto volta ao horário normal, 19h30 às 21 horas, tá? Eu te agradeço pelos dias que você veio às 19, das 19 às 20, porque algumas congregações elas nem abriram às terças-feiras. O dirigente, um deles, né? Chegou ele e a esposa só porque ninguém conseguiu chegar no horário e ele achou por bem não abrir a igreja. Mas há uma orientação, né, do nosso pastor presidente, porque nós temos os pastores setoriais e o pastor presidente, que o templo deve ficar aberto normalmente. Eles não querem que a igreja fique fechada. Então, eu estou até inclusive aí para a gente ver qual é a quinta-feira que nós voltaremos a ter culto, porque já é uma determinação do ministério. Então, tem que ter culto, né? Eu não estava fazendo, até porque a Lapa ainda não está fazendo culto público às quartas-feiras. O que a Lapa faz é um culto online, e quem quiser ir lá na igreja para orar, tal, entenderam? Então eu estou olhando para lá para ver o que eles fazem e tal. Mas como essa determinação já vem do Belém, em breve nós retornaremos o nosso culto às quintas-feiras. Eu aviso, tá? A nossa escola dominical já está liberada, inclusive a aula para as crianças. Depois eu vou conversar com as responsáveis pelas crianças, viu? E a classe das irmãs e dos irmãos ainda não, porque houve um atraso na casa publicadora e nós não recebemos a revista. O que eu mandei para os alunos foi um PDF, né? Foi uma revista virtual. Então nós vamos até o fim com essa revista virtual, e só no próximo trimestre, se estiver tudo em ordem. Você já percebeu que o governo é que determina, né? Fecha, vai, não vai, muda horário. Não é coisa da igreja isso, viu, irmãos? A igreja, ela se submete à ordenança do governo. Ou faz isso, ou então recebe uma multa pesada, e você sabe que ninguém quer gastar dinheiro. É evidente, tá? Então, terça-feira, estaremos aqui, normalmente, 19h30 até as 21 horas, no nosso culto doutrinário, tá? Outro aviso, amados, é a respeito do batismo. O batismo finalmente tem uma data confirmada aqui, será no dia 30 deste mês. O Ministério do Belém dividiu por regiões, então no dia 30 vai ter poucas pessoas lá, porque está dividido de uma maneira regional. Calcula-se em torno de 600 pessoas, para não fazer aquela multidão, que nem pode, né? Segundo a informação, as águas do Belém são esterilizadas. Segundo alguns especialistas, a Covid você não pega através da água. Segundo os entendidos, o vírus não resiste ao cloro apenas alguns segundos. Cada um vai se justificando, né? Claro, a grande realidade é que ninguém conhece esse vírus, só Deus conhece. Como Deus não fala nada, então ninguém sabe. Mas de qualquer forma, toda a segurança está garantida pelo Ministério em relação ao batismo. Então vai ser no dia 30. Então, antes do dia 30, eu preciso ter uma conversa com todos aqueles que ainda não são batizados.
Não é se você não quer ir ao batismo. Eu preciso conversar com você, mesmo se você não queira. Eu quero falar para você o que é o batismo à luz das Escrituras, tá? Então, terminando essa reunião, você me procure ou então fale com os nossos coordenadores aí. Quem não é batizado. Por quê? Porque está escrito, quem crer e for batizado será salvo. Então, quando o crente não quer o batismo, ou ele não é crente ainda, alguma coisa tem. A Bíblia diz assim, bramirá o leão no bosque sem que haja presa? Quer dizer, o leão vai, urrar à toa? Não. Se ele está urrando lá, é porque tem presa. Então, quer dizer, tudo tem, ou todo efeito tem uma causa. Não quer batizar ainda? Ah, não. Por quê? Aí você vai subir por quê, né? De repente a pessoa nunca creu. Você está entendendo? Então, por isso que é preciso ter uma conversa com o candidato antes, para estar ciente, ver o que ele está querendo e tal. Ver se ele entendeu bem o que é ser crente. Por aí vai. Então, será no dia 30. Depois você se manifesta, conversa aí que eu preciso saber quais os candidatos. Meus amados, eu quero agradecê-los aqui pelas felicitações em relação ao aniversário da minha esposa, tá? Minha esposa ela não veio hoje porque a família se reuniu, Dia das Mães, fizeram um monte de coisa lá e na casa de um dos parentes e mandaram buscá-la, né? Mandaram até uma Uber, né? Um Uber foi lá para pegar ela e tal. E ela não pôde estar aqui por essa reunião, você sabe. Dia das Mães, tal. Por aí vai, tá bom? É uma tradição, né? Que nós não podemos fugir das tradições, né? Você sabe que o Dia das Mães, isso é muito antigo, né? Se comemorava a uma deusa mãe, aqueles povos antigos, tal. Mas aí, passo a passo, foi se incorporando nos costumes dos povos e hoje nada mais que justo uma homenagem às mães, né? Inclusive, no final, nós vamos orar por todas as mães. Amém, irmãs? É isso. Meus amados, abramos a nossa Bíblia. Nós já temos ouvido aqui uma parte, uma porção, né? Eu não digo parte porque eu não vou dar continuidade no mesmo assunto, então é uma porção da palavra do Senhor. Quando Jesus curou o leproso e mandou ele falar com o sacerdote. Porque a lei dizia, se a pessoa era leprosa, tinha que ficar fora do arraial mesmo, fora do convívio. Mas quando ele sentisse alguma melhora, ele tinha que ser examinado pelo sacerdote. Aí o sacerdote ia lá, examinava, via o avanço da lepra ou não. Ele tinha que se apresentar lá, esperava mais 7 dias, voltava. Mas esse aí, com certeza, ele chegou lá e o sacerdote examinou e viu que ele estava curado, porque Jesus o curou. Que bênção, não é? E ele até disse para Jesus, olha, se tu queres limpar-me, o Senhor pode fazer isso. Jesus disse, eu quero ser limpo. E ele foi limpo, foi um dos milagres de Jesus. Mas, segundo Samuel, capítulo 23, verso 1 ao 7, a leitura foi um pouco extensa, eu não vou ler outra vez, eu vou apenas repetir o verso 1. E estas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé,
E diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Meus amados, me impressionou aqui o início do versículo 23, e estas são as últimas palavras de Davi. Por que últimas palavras? Porque Davi, ele estava próximo da sua morte. Davi seria recolhido como todos os demais homens. Então aqui é o registro das suas últimas palavras, eu acredito até no sentido de orientação, coisa desse tipo, né? Não que ele falou isso e caiu morto, né? Mas essas últimas palavras aqui, elas mostram, elas apontam para um legado, ou para algo que Davi deixaria para a posteridade, para futuras gerações, inclusive a nossa, que estamos ouvindo, lendo, né? E aprendendo, né? Nesta noite. Então, essas últimas palavras de Davi, elas são muito reveladoras. Eu anotei aqui 5 coisas importantes, mas elas são reveladoras porque Davi, ele foi um homem de Deus, né? Davi foi um homem de Deus. E como são as últimas palavras, então, ele tinha algo a deixar para a geração futura. Feliz aquele homem, né? Ou feliz aquele ou aquela, que partindo desta vida, ele possa deixar bons exemplos, né? Algo de bom, né? Porque tem pessoa que passa por essa vida e ele não deixa nada de interessante. Tivemos um caso de um cidadão que morreu aí essa semana. Tem até crente brigando na internet, defendendo e acusando, o que deveria ser uma vergonha para nós, né? Mas essa pessoa não deixa nada de útil. Essa é a realidade. Entenderam? Mas quando você lê as últimas palavras de Davi, nós vamos ver aqui pelo menos 5 coisas maravilhosas, né? A primeira é a autoridade espiritual que esse homem tinha. Olha só. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura. Observe que Davi, aqui, ele reconhece da onde ele veio. Esse foi levantado em altura, é que ele era de um lugar pequeno. A sua família não era uma família rica. Ele era o filho de Jessé. Mas ele foi levantado em altura. Por quê? Ele se tornou rei de Israel. Quem sabe o maior dos reis que Israel teve. Muito embora Salomão tenha sido grande em sabedoria, mas o túmulo mais venerado em Israel é o túmulo de Davi. Então Davi foi um homem grande mesmo. Deus lhe deu um nome, Deus até disse para ele que havia lhe dado um nome como os grandes da terra. Nesse mundo aí os homens elevam as pessoas depois que morrem, um monte de coisa aí. E Deus elevou Davi, e claro, o que Deus faz tem um peso muito maior, né? Então olha, ele diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó. Olha aí, ungido. Ungido é escolhido. Por que ungido? Porque naqueles dias o rei precisava ser ungido, assim como o sacerdote também precisava ser ungido. E no caso de Davi, ele foi ungido
com óleo, fisicamente falando, mas diz a Bíblia que depois que ele foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou dele possantemente. Então Davi era um homem cheio do Espírito Santo. Observe que ele matou um leão, matou um urso, matou o gigante, e para ser sincero, ele matou muita gente na grande guerra. E sempre você lê assim, ó, e o Senhor era com ele. O Senhor estava com Davi por onde quer que ele andava. O próprio Saul, ele ficou com ciúme tremendo de Davi, e um dos versos da Bíblia diz assim: e Saul o temia ainda mais, porque via que o Senhor era com ele. Então, as pessoas viam que Davi não era um homem comum. Davi, ele era ungido do Deus de Jacó. Deus havia escolhido Davi. Deus havia ungido Davi, porque quando Saul saiu da presença do Senhor, Deus, que conhece os corações, Deus o rejeitou e não deu mais oportunidade para ele. E quando Deus não dá mais oportunidade, não adianta. Então, o Samuel, humano como era, ele até orou, intercedeu pelo Saul, mas Deus disse a ele assim: olha, pare de orar pelo Saul. Eu já rejeitei a Saul. Não adianta você interceder por alguém que eu já rejeitei. Eu já encontrei um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então Deus rejeitou Saul, escolheu Davi, e a história, se você conhece, ele foi ungido entre os seus 7 irmãos, eles eram em 8, e ele foi cheio do Espírito Santo, e diz aqui: e o suave em salmos de Israel. Davi, ele era um músico, e não tem, na Bíblia, Davi é o maior adorador ligado à música que a Bíblia fala. Davi, ele era músico, e ele era ungido. Então, as suas músicas, ele glorificava a Deus. Com certeza, Davi não fazia música para a mamãe, para o papai, para a vovó, como essa turma faz aí, e ainda quer colocar como se fosse hino, né? Isso é um absurdo, né? Davi, ele glorificava a Deus, e o suave em salmos de Israel. Essa suavidade aqui, claro, era com certeza a doçura, era os seus cânticos. Por quê? Ele era ungido, ele era cheio do Espírito Santo. Foi Davi que organizou todo o sistema da música na casa de Deus. Ele que organizou para que se construísse instrumentos na casa de Deus. Porque a música, ela glorifica a Deus. Os instrumentos na casa de Deus glorificam a Deus. Agora, o instrumento, ele é tocado, né? Então, quem toca tem que se entregar na presença de Deus. Primeiro Deus, depois um conservatório, depois uma aula de bateria, de saxofone, de acordeon, de sanfona, qualquer instrumento existe aí. Primeiro, cheio de Deus. Depois, se der, pode ser cheio de técnica. Porque só técnica não funciona, não interessa, não edifica, e só mascara um pouquinho quem não conhece o poder de Deus. Então Davi, ele era ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Você pode glorificar o nome do Senhor? Veja que qualificações tinha esse homem aqui, um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, mas ele tinha um desejo de obedecer a Deus tremendamente. Ele tropeçou muitas vezes, mas ele tinha uma facilidade de arrepender-se.
Ele sentia mais a dor de ter magoado a Deus do que as consequências dos seus erros. Então Davi, ele é ungido do Deus de Jacó, o suave em salmos de Israel. Então no verso número 2 ele continua, olha, o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Então Davi aqui, cheio do Espírito Santo, por isso que eu disse aqui, ó, autoridade espiritual. Por quê? Porque Davi, ele tinha poder, ele tinha virtude, ele era cheio da graça de Deus. Ele era um homem inspirado por Deus, ele queria Deus, ele queria agradar a Deus. Observe, ele preparou os instrumentos para ornamentar, para que a adoração a Deus fosse mais clara, sabe, o que estava no coração dele, ele direcionou tudo para Deus. Quando ele separou os tesouros para que Salomão construísse o templo, ele disse assim, orando, ele falou, Senhor, o que nós te entregamos foi tudo daquilo que o Senhor me deu. Tu deste a mim e eu te entreguei para a construção do templo. Então Davi, ele era um homem, amados, que ele se aproximou de Deus. Não é tão interessante você se aproximar do ministério, dos pastores grandões ou pequeno. Nós temos que nos aproximar de Deus. Cristianismo é você chegar perto de Deus. E Deus é santo. Então é através da oração e da santificação e da meditação na palavra de Deus que você vai se aproximar de Deus. Não fique tão ansioso. Ore, medite na palavra, né? Deseje estar perto de Deus e Deus vai tratando de diminuir a distância entre Ele e você. Aí a coisa muda. Você vai sentir graça, você vai sentir poder, você vai sentir autoridade. Esse homem, ele era cheio do Espírito Santo. E ele vai dizer aqui no verso 2, o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Olha as últimas palavras de Davi. Olha que privilégio, ó. A sua palavra esteve em minha boca. Quer dizer, como que dizendo, né? Eu passei por essa vida e Deus me usou, né? Eu fui um instrumento de Deus, aleluia. Deus usou o meu ser, a sua palavra esteve em minha boca. Quantas pessoas passam por essa vida e na boca deles só reclamação, só palavrão, que o digam os ímpios deste mundo. Boca suja, boca imunda, amaldiçoadores. E esse homem aqui, ó, a sua palavra esteve em minha boca. Esse homem, ele foi um profeta de Deus. Esse homem, ele foi rei, ele foi profeta, mas ele não chegou a ser sacerdote. O Samuel, ele já era sacerdote, profeta, mas não chegou a ser rei. Mas Jesus é profeta, é rei e é sacerdote. Jesus é o maior de todos, glória a Deus. E a palavra profética, ela esteve na sua boca. Olha o versículo 3 e 4. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Observe a expressão de Davi, como ela mostra a confiança que ele tinha em Deus. Ele era rei. Olha como ele sabia que toda a nação de Israel dependia de Deus. Disse o Deus de Israel, ó, a rocha de Israel, a mim me falou. Vamos ver o que Deus disse a ele, ó. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã,
quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Observe com a palavra profética, Deus falando que haveria um justo que iria governar sobre os homens, e diz assim, no temor de Deus. Profeticamente, claro, isso aqui aponta para Jesus. Jesus, ele faz parte, como homem, da linhagem de Davi. Então Deus prometeu a Davi que nunca faltaria da sua linhagem quem que se assentasse no trono de Israel. Então essa palavra profética, ela fala desse domínio de um homem que iria dominar no temor de Deus. Ora, nós sabemos que no milênio Jesus irá governar esse mundo. E nós sabemos que Jesus, ele já governa a minha vida e a tua vida. Nós somos crentes e estamos aqui por quê? Porque Jesus, ele governa sobre nós. É verdade que pela nossa limitação, às vezes queremos fazer alguma coisa fora da vontade de Deus, às vezes até fazemos fora da vontade de Deus, mas como Deus, ele é muito misericordioso, ele vai lá, ele faz um ajustezinho, faz a gente ver onde a gente tropeçou, nos coloca de novo na caminhada, mas pela nossa fraqueza. Mas Jesus, ele é o governador do mundo. Você sabe que no mundo não tem ninguém que faz o que quer. Deus é o governador do mundo. É difícil explicar como que Deus, ao mesmo tempo que ele governa o homem, ele também dá liberdade ao homem. Tem pessoa que até discute o livre-arbítrio. Como é que o homem é responsável se o homem não pode fazer nada? É um mistério isso. A melhor maneira de ilustrar é um navio enorme, que as pessoas estão andando lá no convés do navio, anda no convés, desce lá no primeiro andar, no quarto andar, vai na piscina, esses grandes transatlânticos e tal. Eles têm liberdade aí dentro. Só que lá no comando do navio, tem alguém que está no comando, tem uma rota a seguir, e o navio ele vai andando. E os homens no navio tendo liberdade de ir para lá e para cá. Mas todos estão debaixo do comandante do navio. É assim que Deus governa o mundo. Nós estamos em plena pandemia aí, e tudo isso aí está nas mãos do Deus que nós servimos. Se tem alguém, amado, que não deveria ter medo dessa enfermidade, somos nós que somos crentes. Porque a Bíblia diz, morrendo ou vivendo, somos do Senhor. Então Deus, ele governa a minha vida e a tua vida. Na realidade, Deus governa o mundo. Deus governa os pobres, não é? Deus governa os homens, né? Deus é o governador. Deus, ele está no comando. Olha aí, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. O nosso tempo ele é curto, mas qual é o comandante, qual é o presidente que domina no temor de Deus? Poucos homens. Davi governou o povo no temor de Deus, apesar das suas fraquezas. O Salomão, ele até que começou bem, no final teve os seus tropeços. Então não existe ninguém que governe como Jesus, né? No temor de Deus, pessoa que tema a Deus. O temor a Deus é medo de pecar contra Deus. Neemias, ele foi governador de Israel, lá em Jerusalém, depois do cativeiro. E ele, no seu livro, ele diz assim que tinha lá um privilégio que chamava o pão do governador. Era bastante comida, era uma riqueza lá tal,
os governadores anteriores instituíram para beneficiar eles próprios, né? E o Neemias disse assim, olha, quando eu vi isto, eu não comi o pão do governador por causa do temor de Deus. Então, quando alguém governa uma nação no temor de Deus, pelo temor a Deus, ele vai fazer de tudo para o bem do povo. E eu te pergunto, o diabo quer alguém governando no temor de Deus? Claro que não. Ele quer alguém governando, fazendo a vontade dele, né? Dando apoio a tudo que é imoralidade, apoiando tudo que é contra Deus. Mas Jesus, ele é esse justo que já domina os nossos corações. E no milênio, ele será o governador da terra. E o resultado do seu governo é esse aqui, olha. E será como luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens. Porque às vezes o sol sai, né? Uma linguagem nossa, né? Do jeito que a gente vê. O sol sai, mas tem nuvens. Então não é uma claridade tão grande, porque tem nuvens ainda. Então ele será aqui, ó, uma luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens. Então você tem que imaginar um céu totalmente limpo, né? E o sol vem, e pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Aqui, amados, é uma linguagem figurada do governo que faria esse homem justo. Esse homem justo aponta para Cristo. Então, essa luz, esse resultado, a erva brotando da terra, é exatamente o que Jesus faz na vida do crente. Jesus é o nosso sol da justiça. Então, Jesus, na vida do crente, ele faz que venha chuva e venha a erva que brota da terra. Terra pode ser aqui uma figura do nosso coração. E o crente, ele vai sendo aperfeiçoado pelo poder do Evangelho, pela graça de Jesus, e ele vai se tornando uma pessoa diferenciada, né? Você sabe que por causa dessa ação de Jesus, as mulheres crentes são as melhores esposas, e os homens crentes são os melhores maridos, porque a obra que Jesus faz, ela muda o interior, a mente de todo aquele que crê. E é aí que ele melhora, né? Não precisa nem fazer cursinho de boas maneiras. Ele vai lendo a Bíblia, ele vai dando ouvido nos cultos doutrinários e vai aprendendo o respeito mútuo, vai aprendendo o amor ao próximo, vai aprendendo a fidelidade, vai aprendendo a temperança. Então, é inadmissível que haja briga entre um casal crente. Ah, mas tem gente que briga. Bom, o fato de ter quem briga não muda a verdade de Deus. É que não aprenderam como é que se vive um crente ainda. Você entende? Então, essa obra maravilhosa, essa luz, né, de uma manhã sem nuvens, é a obra que Jesus faz na vida do crente. Entendeu? A chuva, a graça de Deus que vai nos ajudando, e nós vamos sendo pessoas diferenciadas. O crente é o melhor vizinho que alguém pode ter do lado da sua casa. Não é verdade? Uma sogra crente é a melhor sogra que uma nora pode ter. E uma nora crente é a melhor nora que uma sogra pode ter. O Evangelho é para fazer, ou para nos fazer melhores. Melhor pai, melhor esposo, melhor homem, pessoas melhores. O mundo já tem muita sujeira, né? O nosso diferencial não é apenas a roupa é resultante de uma mudança na nossa mente. Trocar de roupa e não trocar de mente vira um sistema hipócrita,
E nós temos que servir a Deus de verdade. Então, é aquilo que o nosso irmão já disse hoje, que Jesus mudou a vida do leproso, restaurou a sociedade. É isso que Deus faz com nós que somos crentes. É essa obra aqui, ó. Quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Nós começamos a ser frutíferos, melhores crentes, melhor em tudo. Isso é o Evangelho, isso é ser crente. Está vendo que bonito? Isso aqui Deus falou pela boca de Davi. E Davi, ele vai mostrar aqui a sua humildade. Olha, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, casa aqui é família. Você sabe que a família de Davi, ele teve um monte de problema, né? Teve filho rebelde. Davi aconteceu de tudo, uma família bem complicada. Mas ele diz que, ainda que a casa dele não fosse o que deveria, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. A humildade dele, né? De reconhecer que a sua casa não era o que deveria ser, ó, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, olha a preocupação de Davi em relação a Deus. A família dele não era lá essas coisas, mas todavia Deus havia estabelecido com ele um concerto eterno. Quer dizer, Deus havia prometido para ele que manteria a linhagem no trono, não é? Que teria alguém da sua casa que iria sentar sobre o trono, e profeticamente falava mesmo de Jesus. E Davi, ele confia aqui, isso fala de confiança nas promessas do Senhor, ó, tudo será um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Olha que bonito, ele tinha certeza, irmão, de que Deus, ele iria agir de tal maneira que tudo fosse segundo a sua vontade e tudo fosse ordenado e guardado. Meu amado, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará por ti. Entenda, irmão, que Deus, ele é um Deus que ele trabalha, e ele trabalha no tempo, é um Deus que tem formas de atuar. Se você não entender muito bem tudo isso, mas entenda uma coisa, Deus é fiel. O que ele falou a teu respeito acontecerá, porque Deus é fiel. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então, observe, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus. Está vendo? Então, meu amado, ainda que a tua casa não seja tal para com Deus, mas você deve confiar em Deus. Entendeu? Você deve confiar em Deus. Né? Você deve saber que Deus, ele cumprirá na tua vida as suas promessas. Ele estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. E Davi tinha razão, porque Deus manteve a sua promessa, e Jesus nasceu em Belém, veio da tribo de Judá, tudo se cumpriu, porque Deus é fiel. E aqui ele diz que ele tem certeza, ó, em tudo será ordenado e guardado. E por quê? Aqui ele vai falar aqui da sua confiança, olha, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não faz brotar. Irmão, isso aqui é muito profundo e maravilhoso. Olha, toda a minha salvação, livramento, e todo o meu prazer estão nele. Olha só, está vendo? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Todo o seu livramento, tudo de bom que havia na sua vida,
não é? Toda a sua alegria, todo o seu prazer estavam em Deus. Onde está o teu prazer? Onde está? Qual é a base da tua alegria? Não pode ser pessoa. Não pode ser dinheiro. A base do nosso prazer, da nossa alegria, tem que ser Deus. Amém, irmãos? Tem que ser essa pessoa bendita, é o Deus que nós servimos. Então ele diz, eu tenho certeza que todas as promessas serão cumpridas, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não faz brotar. Quer dizer, as últimas palavras de Davi. Davi ainda não havia visto tudo que Deus havia prometido. Quer dizer, Deus ainda não havia feito surgir o que ele tinha prometido. Mas ele tinha certeza, porque todo o seu prazer estava nele, estava em Deus, estava nas promessas de Deus. Então, quando é que começa a felicidade do ser humano? Quando ele entrega a sua vida para Jesus. Não basta ter uma religião, só isso é muito pouco. Tem que ter um relacionamento com Deus. Tem que contar a Deus os seus temores, tem que confiar na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus para receber a bênção, para ter a vida transformada. O fato de entrar numa igreja e sair nunca mudou a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém é o relacionamento com Deus. Observe agora a manifestação da justiça do salmista e, claro, inspirado por Deus. Olha o que ele vai dizer, olha. Porém, os filhos de Belial, aqui é o diabo. Esses filhos de Belial aqui, as pessoas que, claro, seriam contra esse governo de Jesus. Porque quem não é a favor de Deus é contra. Então, os filhos de Belial é um termo usado para mostrar homens ímpios, homens maus, pessoas incrédulas, sem Deus. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se não pode pegar com a mão. Tem pessoa que é como espinho, irmão. Espeta as pessoas. Tem pessoa que não consegue conviver com ninguém porque ele é como espinho. Não pode, quem coloca a mão nele acaba se ferindo. Olha aí, ó. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora. Joga fora. Por que o espinho tem que ser jogado fora? Porque se lhes não pode pegar com a mão. O ímpio, ele é comparado àquele ramo cheio de espinho que você não pode pegar, que você se machuca. Então você tem que jogar fora. Ele vai dizer assim, olha, mas qualquer que os tocar, os ímpios, se armará de ferro e de haste, de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Meus amados, a pessoa que não teme a Deus, a pessoa que se levanta contra Deus, a pessoa que é um espinho para o seu próximo, o que está previsto para ele, não havendo mudança de comportamento, é ser queimado no mesmo lugar. E aqui profeticamente ele fala do lago de fogo e enxofre, que a Bíblia diz que é a segunda morte, que é o lugar para onde irá todos aqueles que se esquecem de Deus. Está vendo? Os filhos de Belial serão todos
Nenhum filho de Belial é confiável. Como espinhos que se lançam fora, porque se não lhes pode pegar com a mão. Você não pode pegar um espinho com a mão, senão você vai se furar, né? Então os filhos de Belial são um verdadeiro espinho que prejudicam as pessoas. Então o final serão totalmente queimados no mesmo lugar. É uma palavra profética, é o destino final dos ímpios. Então você veja as últimas palavras de Davi, palavras de um homem que andou com Deus, um profeta de Deus, confiando no Senhor. E é bom que você saiba que muitas palavras de Davi, ele era profeta. Muitas coisas que ele estava falando, o Espírito Santo entrava no seu coração e ele profetizava, sem mesmo entender a profundidade do que ele havia dito. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança. Então, pessoas que para vencê-los teriam que estar preparados. E a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Davi não sabia disso. Davi, ele se refere ao ímpio, que é tão mau, tão prejudicial quanto um galho com espinhos. Mas profeticamente apontava para o juízo final. Mas na noite deste dia, eu quero dizer para você que esse justo que dominaria sobre os homens e que dominaria no temor de Deus, aponta para Jesus. E Jesus veio a este mundo. E o que fizeram com Jesus? Ele foi crucificado. Por quê? Porque os homens não o quiseram. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. A Bíblia diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, Jesus, ele é o justo que morreu por todos os pecadores. Jesus morreu por todos os homens. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia para que ele possa perdoar todos aqueles que crerem em Jesus Cristo. Por que que Jesus pode perdoar todo aquele que nele crê? Porque o crer da Bíblia é confiar em Jesus, na sua morte expiatória, e é reconhecer que é um pecador e precisa de Jesus. Crendo assim, claro, o homem vai se humilhar, vai pedir para Jesus salvá-lo, e aí ele será perdoado por Jesus Cristo, será salvo por Jesus. E, claro, ele escapará do juízo eterno, que é o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama da segunda morte. Meu amado, você sabe que após a morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Não é como muitos pensam, morre e nasce outro corpo para ir pagando o que deve. Não, esse processo é mentiroso. Morreu, segue-se o juízo. Por quê? O homem dará conta do seu comportamento em vida. Deus o julgará. Não é homem que vai julgar homem. Não é nenhum juiz do STF. Não é nenhum grande da terra. É Jesus. Jesus morreu e ele ressuscitou. Então ele tem autoridade para julgar e julgará todos os homens. Então qual é o caminho enquanto vivermos nesta vida? Quem nunca aceitou a Jesus deve aceitá-lo.
urgentemente, antes que morra, porque quem morrer na sua incredulidade, ele morrerá sem Deus eternamente. E quem já creu em Jesus, servi-lo fielmente até que ele venha. Por quê? Porque Deus determinou um dia em que vai julgar o mundo. Deus vai julgar todos os homens. Então, nesta noite, você que já é crente, nós devemos glorificar a Deus, porque nós fomos chamados por Deus, cremos nele e fomos eleitos por ele em Cristo. Quem crê em Jesus torna-se um eleito de Deus, em Cristo, claro. Sem Cristo, de Deus não se tem nada. Então, nós que somos crentes, foi bom estar mais uma noite aqui na presença do Senhor. Devemos dar glória a Deus por isso, ir para casa radiante, porque certamente Deus já deu a vitória, já fomos abençoados. Amanhã ou depois a gente fica sabendo o bem que Deus nos fez. Mas aquele que ainda não é crente, quando ele entra numa reunião como esta, ele vem porque Deus o trouxe. Para quê? Para falar com ele. Deus tem muitos meios de falar. E um deles é na sua casa. Então Deus traz a pessoa para a pessoa ouvir o que Deus tem para falar com ela. Deus tem muitos meios, não é? Então, nesta noite, se alguém está na reunião e ainda não entregou a vida para Jesus, ou já fez isso um dia, mas acabou abandonando tudo pelo caminho, mas essa noite está aqui ouvindo essa palavra e deseja reconciliar-se com Deus, receber Jesus como único e suficiente Salvador, se houver, levante a tua mão e eu quero orar por você. Uma pessoa que ainda não é crente. Tem um moço lá que levantou a mão? É isso mesmo? O último, lá atrás? Quem quer entregar a vida para Jesus, dê um sinal com a mão. Se houver alguém desviado do Evangelho, deseja voltar para Jesus, se quiser, dê um sinal com a mão e venha para que eu ore por você. Fiquemos em pé, irmãos. Nós estamos na presença do Senhor, na noite deste dia. Glorificado seja o nome do Senhor. Suavem salmos de Israel. Até hoje as histórias de Davi nos encantam, nos animam. Pois é. O que deixaremos como legado para nossos filhos, nossos amigos? Quando passarmos desta vida, o que dirão de nós? Mentirão a nosso respeito? Você sabe que muitas pessoas, depois que morrem, alguns, a sociedade pinta como um anjo total, né? Mas na realidade, nunca chegou perto. Que a nossa vida, meu amado, seja realmente um legado bom para as pessoas que nos conheceram. As pessoas que conviveram conosco, que lembre-se de nós como homens e mulheres de Deus. A Bíblia diz assim sobre um determinado rei: e ele morreu, ou
ele se foi sem deixar saudade. Tem um rei na Bíblia que ele morreu sem deixar saudade. O homem era tão ruim, tão tribuloso, que quando ele morreu, ninguém sentiu falta dele. Sabe o que é morrer e ninguém sentir falta? Que praga de homem é esse? Morrer e ninguém sentir falta? Pois é. Então, nesta noite, esse quadro escuro, mas real, ele pode mudar na tua vida se creres em Jesus Cristo. Se você quiser vir para Jesus agora, nós oraremos por você. Se não, bem-vindo, moço. Aleluia. 2 irmãos, venham com ele, meu amado. Nos ajuda. Ainda bem que você veio. Deus quer te abençoar. Aleluia. Meus amados, nós vamos orar por ele. Como que ele chama? Como? Cleiton. Ele se chama Cleiton, irmãos. Vamos orar para Deus abençoá-lo, fazer dele o que fez conosco. Nos livrou, nos lavou, diz a Bíblia, dos nossos pecados. Meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós repreendemos agora todo mal, todo laço, toda trama, todo e qualquer impedimento. Nós ordenamos que saia em nome de Jesus. Pai querido, receba o Cleiton nessa noite. Lava ele no teu sangue e prepara para ele um novo caminhar, um novo viver. Brilhe sobre ele, Pai querido, o teu sol, o sol da justiça, para que ele brote e frutifique em coisas boas. Pai querido, tu és aquele que tem o governo na vida dos homens. Entra neste coração para governar, para libertar e para salvar, porque tu és o Salvador e o Libertador. Pai querido, nós cremos no teu poder, na tua bondade, na tua misericórdia e no teu grande amor por esse homem. Faz a tua obra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós estamos encerrando agora, o tempo já foi. Semana que vem já é a ceia, esse é o segundo domingo. Ah, sim. Meus amados, domingo que vem é a nossa ceia. Eu estava querendo realizar ceia no domingo à noite. Os irmãos concordam, irmãos? Domingo à noite? Então, domingo à noite nós faremos a ceia do Senhor. Depois a gente vê direitinho, tá? Não se esqueça de orar pelo Cleiton. E certamente Deus tem uma coisa boa na vida dele, né? Esse é o Deus que nós servimos. Que coisa impressionante, né, irmãos? Eu quero encerrar dizendo que o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Davi disse, ainda que a minha casa não seja como deveria, mas tudo está bem ordenado e guardado. Esse é o Deus que nós servimos. Então, creia nele, Deus te abençoe. Terça-feira estaremos aqui, se Deus quiser, tá bom? Meu amado, olhe para o teu irmão agora, diga, irmão, mais um domingo se foi, e eu estou indo embora abençoado. E você foi abençoado, irmão? Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um dos irmãos.
Espera só um minutinho. Ah, sim. Irmão, ainda em pé, nós vamos orar porque tem 2 aniversariantes aqui para a gente orar. A nossa irmã Claudinha amanhã estará completando mais um ano de vida. O Lucas está avisando aqui. E a Rebeca pedindo aqui pela Axa, que estará aniversariando amanhã. Então vem aqui a nossa irmã Axa e a nossa irmã Rebeca. Ajoelha, por favor. Vamos agradecer a Deus pela vida delas, porque desfrutamos dessa vida, elas congregam conosco. Maravilhoso Deus, estende as tuas mãos agora. Abençoa, meu Deus, a Axa, abençoa a Claudinha. Te louvamos pela vida dessas 2 servas tuas. Abençoa elas, por extensão, toda a sua família. Dê, meu Deus, a vitória. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Está encerrado em nome de Jesus. Mas não sai correndo não, hein? Cumprimenta o teu irmão aí. Até terça. Pastor, desculpa. O pastor esqueceu de orar pelas mães, né? Dia das Mães.